Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos agora fazer a correção da questão número 118 do Enem 2023. Segundo dia de aplicação, caderno amarelo, caderno número 5. Vamos lá? O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e outro diet, e que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui opção A, maior densidade, opção B, menor viscosidade, opção C, maior volume de gás dissolvido, opção D, menor massa de solutos dissolvidos, opção E, maior temperatura de congelamento. Então, para resolver essa questão, temos que analisar o texto e, a partir dele, eliminar as questões que estão incorretas. Então, vamos começar. A primeira, a gente poderia colocar menor massa de solutos dissolvidos. A gente pode eliminar essa porque no texto ele cita que o refrigerante comum, que é o objetivo aqui do texto, ele tem grande quantidade de açúcar. Então, ele não tem a menor massa de solutos dissolvidos, ele tem a maior. Tanto que ele informa que a massa dos adoçantes são muito pequenas. Então, essa primeira aí, letra D, a gente já pode eliminar. Maior volume de gás dissolvido. O texto não cita nada a respeito disso. Ele só diz que é feito com água carbonatada. Então, se os dois têm água carbonatada, e não tem nenhuma diferença nos textos relacionados à quantidade de gás dissolvido, essa daqui a gente pode também eliminar. Maior temperatura de congelamento. Quando você tem um líquido em que você tem uma grande quantidade de soluto dissolvido, a tendência desse líquido é ter o seu ponto de congelamento cada vez menor. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca sal na água gelada com gelo. Você vai reduzir ainda mais aquela temperatura para poder conseguir gelar as bebidas que você coloca dentro de um isopor, por exemplo. Então, não vai ter maior temperatura de congelamento, vai ter uma menor temperatura de congelamento. Então, essa opção, a letra E, também está eliminada. Então, ficamos com menor viscosidade e maior densidade. Quanto mais sólidos eu coloco em um líquido, maior vai ser a resistência que esse líquido vai fazer a uma movimentação. É o que vai acontecer quando você vai adicionar alguns produtos para engrossar caldos em um alimento. Você está aumentando a viscosidade. Então, o refrigerante com alto teor de açúcar, ele vai ter uma maior viscosidade em relação ao que não tem essa substância. Então, consequentemente, essa aqui está eliminada. E, por fim, a opção A, que vai ser a nossa opção correta, porque se eu for medir o volume dos refrigerantes, o volume é o mesmo, é uma lata. Porém, se eu for medir as massas, eu vou ver que eu tenho uma maior quantidade de massa no refrigerante com açúcar do que no que está sem. E aí, fazendo a relação de densidade, ou seja, densidade é a massa sobre o volume, se eu tenho aqui uma maior quantidade de massa, consequentemente, na hora de fazer os cálculos de densidade, eu vou ter também um maior valor de densidade para o refrigerante enlatado que tem açúcar. Então, essa questão, ela não é complicada, mas ela requer que você tenha bastante atenção na leitura do texto, para observar os pequenos detalhes que ele te dá, para você já eliminar rapidamente a questão. E algumas
das opções, elas exigem conhecimento prévio, né? Propriedades coligativas é um item importante de ser conhecido para você entender o porquê de eliminar a alternativa E. Então, também os outros conceitos, por exemplo, de viscosidade, é algo que nós temos muito no dia a dia, porém, na hora de aplicar esse conhecimento de modo científico, às vezes é falho. Então, interpretar os conteúdos e observar como isso é no cotidiano também faz parte do aprendizado, faz parte também da aquisição de conhecimento. Faz toda a diferença, porque se você erra uma questão como essa, ou erra qualquer questão, você está favorecendo o seu concorrente para ele conseguir aquilo que você almeja, que é a vaga para o curso que você sonha ou que você acha que vale a pena investir para no futuro ter uma vida mais tranquila. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.